Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação e de pós-graduação em administração pública de mais de 60 instituições de educação superior, participantes do Programa Nacional de Formação em Administração Pública, o PENAP, no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil, o UAB, para ampliarem conhecimentos, utilizando-os como formação complementar aos seus cursos, à sua formação, à sua graduação, enfim, ou à pós-graduação. Este programa faz parte da série temática sobre gestão pública. E o nosso assunto é a construção política do Brasil. Para isso, eu tenho aqui ao meu lado, com muita satisfação, a presença do nosso convidado, o economista, cientista político e administrador Luiz Carlos Bresser Pereira, professor emérito da Fundação Getúlio Vargas, onde pesquisa e ensina sobre teoria econômica e teoria política desde 1959. Isso. Também foi ministro da Fazenda em 1987, da Administração Federal e Reforma do Estado entre 96 e 98 e ministro da Ciência e da Tecnologia em 1999. O professor Bresser é doutor honoris causa pela Universidade de Buenos Aires e recebeu, em 2015, o prêmio Juca Pato de Intelectual do Ano. É autor, entre outros livros, de Construindo o Estado Republicano, Macroeconomia da Estagnação, Globalização e Competição, e o mais recente, que dá nome a esta nossa conversa, é exatamente a construção política do Brasil. O professor Bresser tem pesquisas nas áreas do novo desenvolvimentismo, o Estado e a macroeconomia desenvolvimentista, além de outras várias produções e do reconhecimento em várias instâncias. Professor, antes de mais nada, muito obrigado pela sua disposição em estar conosco, pela disponibilidade de atender a esse programa. É um prazer estar aqui. Que bom, que bom. E eu acho que podemos começar a conversa exatamente pelo seu livro, que lhe rendeu o reconhecimento como intelectual do ano em 2015, que dá nome à conversa, é o título da nossa conversa de hoje, que é a construção política do Brasil. Se é possível sintetizar, professor Bresser, do que é que trata exatamente essa obra? Esse é um livro que procura entender o Brasil, fazer uma interpretação do Brasil, né, a partir da independência. Né? Quer dizer, sobre o período colonial, só há um capítulo em que eu procuro determinar as razões do atraso do Brasil em relação aos Estados Unidos e, no meu entendimento, isso aconteceu no período colonial. Mas depois disso, então, o Brasil, país independente, começa a se desenvolver, não é? E eu divido a história do Brasil independente em três grandes ciclos da relação Estado-sociedade. Quer dizer, no primeiro ciclo, que é o ciclo que corresponde ao Império, 1822 a 1889, quer dizer, eu chamo esse ciclo de Estado e integração territorial, porque é nesse período que o Brasil constrói o seu Estado, a partir do modelo que nós recebemos dos portugueses, né? E é também nesse período que se consegue a integração territorial do Brasil, que não foi fácil. Havia toda uma série de forças que queriam dividir o Brasil. Então, esse período termina com a proclamação da República. Aí eu considero a Primeira República, 1989-30, como uma fase de transição. E, a partir de 1930 até 1980, nós vamos ter o ciclo Nação e Desenvolvimento. Nação porque é o momento que o Brasil forma a sua nação. É uma coisa interessante, certos países formam primeiro o Estado e depois a nação. Embora a gente diga que é a nação que constrói o seu Estado, mas é uma relação dialética entre os dois, e no caso brasileiro é bem clara essa diferença, né? Foi o Estado que foi criado antes. A nação surge com Getúlio Vargas, quer dizer, Getúlio Vargas vai ser o grande estadista nesse livro do Brasil no século XX. Né? É ele que vai iniciar a Revolução Industrial, quer dizer, e para fazer essa Revolução Industrial ele vai garantir a autonomia nacional brasileira, né? Porque
os grandes países da época, que são hoje ainda os Estados Unidos, Inglaterra, França, não tinham nenhum interesse que o Brasil se industrializasse e se desenvolvesse, como continuam não tendo. Né? Mas Getúlio Vargas compreendeu isso, toda uma elite de políticos e intelectuais nacionalistas participaram desse processo, nacionalistas desenvolvimentistas, ou seja, nacionalistas no plano econômico, jamais no plano étnico. Nós somos... Então, esse desenvolvimento foi muito forte até 1960. Em 60 nós tivemos uma grande crise, né? E de 60 a 64, e depois, nos 20 anos seguintes, o regime militar. Imaginou-se inicialmente que ia acabar esse período de nação e desenvolvimento, mas não. Depois de um pouco de tempo, os militares retomaram a estratégia de Vargas, desenvolvimentista, e o Brasil continuou crescendo fortemente até 1980. Na verdade, nesse período de 30 e 80, que eu também chamo o período da Revolução Capitalista Brasileira, o Brasil foi o país que mais se desenvolveu do mundo, em termos brutos. Em termos per capita, só o Japão cresceu mais que nós. Então, realmente foi um grande momento na história do Brasil. O Brasil, eu me lembro do Brasil de 1940, não de 1930, mas de 40 e pouco já começo a lembrar. E a diferença, né, com o Brasil de 1980 é completa. Né? Agora, em 1980, quer dizer, veio uma grande crise no Brasil. É uma grande crise que aconteceu porque o Brasil se endividou. Na história de crescer com poupança externa, com endividamento externo, essas coisas, né, o Brasil se endividou e, quando chega em 1980, vem a crise. Quer dizer, a crise quer dizer que os credores lá fora, né, não querem mais emprestar, você tem dívida, eles não querem mais rolar a dívida, ficam sem confiança no Brasil. Né? O Brasil quebra. Né? E isso não foi só o Brasil, foram quase todos os países latino-americanos que isso aconteceu. Mas no fim de 10 anos resolveu-se isso. Né? E é nesse período também que acontece uma coisa muito importante, que já vinha começando desde o final dos anos 70, que é a transição democrática. Né? Porque os militares fizeram um regime muito autoritário, então começa a transição democrática. E eu digo então que o novo ciclo que se forma a partir de 1980, que é o terceiro, é o ciclo democracia e justiça social. Que é o ciclo, que são essas agora, as ideias, forças são essas. O crescimento vai baixar muito, isso é uma coisa muito preocupante, baixou de 4,1% per capita nos 30 anos anteriores para 1% per capita. Então a diminuição é muito grande. Mas houve a democracia, que foi ótimo, muito importante, e houve uma preocupação real e razoavelmente bem-sucedida de diminuir as desigualdades no Brasil. O Brasil continua sendo um país muito desigual ainda, mas melhorou. Nós começamos a enfrentar esse problema mais seriamente. Então, o livro examina também esse terceiro ciclo, democracia e justiça social. O final do livro é exatamente como eu sou. Eu sou um economista, mas um economista que estudou bastante Marx. Eu não sou marxista, mas estudei bastante Marx. Acho que ele é um gênio absoluto. E quando você estuda Marx, você aprende que você não pode estudar a sociedade apenas do ponto de vista econômico, ou apenas do ponto de vista político, ou apenas do ponto de vista sociológico. Você tem que juntar as coisas. Né? Mas, de qualquer forma, quer dizer, dada a minha formação mais de economista, eu fiquei preocupado nos últimos capítulos em entender por que o Brasil, né, está estagnado ou semi-estagnado, porque está crescendo tão pouco. Eu não esperava, né, que entrasse numa grande crise como entrou este ano, né, mas eu estava vendo essa taxa baixa de crescimento e então o livro discute bastante essas causas, mostrando fundamentalmente que o que aconteceu a partir de 1980 foi a crise financeira e a alta inflação. Mas isso se resolveu, mas aí, a partir de 90 o que aconteceu é que o Brasil deixou de neutralizar a sua doença holandesa. Doença holandesa. Doença holandesa. Quer dizer, a doença holandesa é uma coisa muito simples. Quando você tem recursos naturais abundantes e baratos, você muitas vezes pode exportar as commodities correspondentes a esses recursos a uma taxa de câmbio substancialmente mais apreciada do que aquela que são necessárias para as boas empresas industriais que você tem. Tem ou poderia ter. Né? Quer dizer, então, se você não neutralizar essa doença holandesa, né,
o país não se industrializa, o país vira um puro produtor de commodities e com isso não se desenvolve, né? Então, durante esse período de grande desenvolvimento, o Brasil neutralizou a sua doença holandesa. Os cafeicultores chamavam o sistema de neutralização, que era um imposto, uma retenção sobre o café principalmente, chamavam isso de confisco cambial. Esse era o nome teve várias formas, etc. Mas o fato é que, quando chega em 1990, no governo do Collor, o Brasil desmonta o último mecanismo que havia disso. E aí as empresas industriais brasileiras, o Brasil nesse momento tinha uma grande indústria. Essas empresas passam a ter uma desvantagem competitiva de uns 20%, que é uma imensa desvantagem. É uma imensa. Então começou o processo de falências de uma enorme quantidade de empresas e depois fechamento lento, quer dizer, desindustrialização muito forte. Quer dizer, o Brasil chegou a ter 23% do PIB de indústria, hoje tem menos de 10%. Né? Então, e todas as decorrências desses movimentos. Quer dizer, essencialmente, quer dizer, com esse baixo crescimento, nós só tivemos em todo esse período um crescimento bom durante 5 anos no governo Lula. Mas não foi graças a ele, foi graças ao boom de commodities. Os preços das commodities que nós aumentaram muito e aí foi felicidade geral. Foi uma janela. Uma janela. Né? Depois voltou, né? E a dona Dilma está enfrentando um negócio muito difícil. Né? Mas esse o livro é basicamente isso. Agora, o senhor fez menção há pouco, claro, a formação do professor Bresser é essencialmente na economia, mas com toda essa vivência, sobretudo como gestor, como ministro, como alguém que esteve em diferentes áreas, né, do Estado, desde a Fazenda até Ciência e Tecnologia, não dá para dissociar mesmo, né? Ainda que se justifique e nos valhamos dessa gênese do marxismo mesmo, porque tudo... não é nem um livro de economia, nem é um livro de política, muito embora ele tenha política no seu título. E tem uma outra palavra também, sobre a qual eu queria que o senhor explicitasse agora, que é a construção. Porque não é pronto e acabado, porque não tem começo, meio e fim, professor, porque é um processo. Então, porque veja, nós somos uma sociedade, quer dizer, nós éramos uma sociedade colonial, né? De repente ficamos com o Estado, mas aí o que nós temos que fazer, nós cidadãos? Nós viramos cidadãos desse país, desse Estado-nação. Nós precisamos construir a nossa nação e também nós precisamos construir o nosso Estado. Quer dizer, o que quer dizer isso? Não é? Quer dizer, construir a nação é você, quer dizer, desenvolver ideias, crenças, etc., que façam você se unir quando se trata de competir contra o adversário externo. A gente aqui no Brasil sabe muito bem o que é nação quando se trata de jogo de futebol. Agora, como quando dizia se Nelson trata Rodrigues, a pátria de chuteiras, né? A pátria de chuteiras. Quer dizer, o que o Getúlio Vargas trouxe para o Brasil foi a ideia de que nação é fundamentalmente, quer dizer, a união de todo o povo, né, para defender os interesses econômicos do país. Porque o que acontece é que no sistema capitalista todo mundo está dividido em países ou estados-nação. E alguns são muito poderosos, não é? Como os Estados Unidos, como os países, a França, a Alemanha, quer dizer, Inglaterra, quer dizer, e outros mais fracos. E outros mais fracos ainda. Nós somos um país de renda média, estamos no meio. Agora, a regra desses países é que cada um defende o seu. E os países mais ricos, que são muito nacionalistas, defendem muito bem o seu interesse. Quer dizer, para nós defendermos o nosso interesse, nós precisamos de uma nação forte. Nós precisamos construir a nossa nação. Porque o tempo todo o que nos dizem lá de fora é que eles querem o melhor para o Brasil, estão colaborando com os seus empréstimos, com as suas multinacionais, etc., para o desenvolvimento do Brasil. Não é verdade. Quer dizer, eles têm os seus interesses que em certos casos coincidem com nossos, mas em muitos outros não. Então, isso é preciso fundamental, então você ter uma nação forte. E você precisa ter um Estado forte, quer dizer, um Estado em que... O Estado o que é? O Estado é a lei. É a lei e a organização que garante a lei. Então, quando você tem um Estado forte, quando você constrói um Estado forte, que tem uma boa Constituição, tem boas leis, mas o mais importante é que os cidadãos, né, respeitem a lei. Entendam que a lei deve ser observada, cobram não só de si próprios, mas dos outros, que eles também cumpram a lei. Quer dizer, isso torna o Estado muito mais forte e muito melhor.
Quer dizer, quando a gente vê um Estado como, por exemplo, o Estado suíço, né, ou o Estado dinamarquês, são Estados muito fortes. Absolutamente fortes no sentido de que, não é? Quer dizer... estáveis, consistentes. Consistentes, quer dizer, porque a sua lei vale e o seu povo defende aquela lei e todo mundo vive de acordo com as regras que ali foram estabelecidas. Então, nós estamos fazendo isso o tempo todo. Construir, quer dizer, aqui nessa entrevista, nós estamos construindo lá o nosso Estado e a nossa nação um pouquinho, né? Isso, e essas construções vão e voltam. Às vezes você regride, né? Mas, então eu espero que nós, quer dizer, a ideia do livro é esta, quer dizer, que você contar como é que os brasileiros foram construindo o seu Estado e a sua nação, né, nestes, desde 22, né, desses 100 anos. 100 anos, pelo menos, aqui. E também no período que o senhor tem se dedicado... Mais, 200 anos quase. 200 anos que o senhor tem se dedicado mais especificamente à pesquisa, à formulação do seu pensamento, né? Sim. O senhor trabalha muito essa questão de um novo desenvolvimentismo, né? O senhor fez menção há pouco, né? O professor Bresser se referiu na síntese do seu livro, A Construção Política do Brasil, a esses 3 ciclos mais recentes, né? Passada lá a fase de império, né? Depois da República, enfim. E, mais recentemente, esse novo desenvolvimentismo, né? Então, o que é isso? Você pode pensar, dividir os economistas e as escolas de pensamento econômico em 2 tipos. Você tem os liberais e você tem os desenvolvimentistas. Quer dizer, se você fizer essa separação, o que é o liberal? O liberal é aquele que acha que o mercado resolve todos os problemas. Pouco Estado. Muito pouco Estado, o mercado resolve, é só garantir que haja concorrência e tudo se resolve. Enquanto que o desenvolvimentista é aquele que diz não é verdade, o Estado é uma coisa muito boa, é uma excelente instituição de coordenação das atividades econômicas, mas desde que haja concorrência. E muitos setores não têm concorrência, são setores não competitivos. Além disso, o mercado funciona mal em controlar os preços macroeconômicos, quer dizer, a taxa de inflação, a taxa de lucro, a taxa de juros, a taxa de câmbio e a taxa de salário. São os 5 preços macroeconômicos. Quer dizer, e aí então precisa o Estado intervir e ter uma política ativa nesse campo, garantindo que esses 5 preços fiquem certos, né? Também o mercado é muito ruim em distribuir renda, ele favorece os mais ricos, então precisa de um Estado para intervir moderadamente também na distribuição da renda. Então, o que aconteceu com o Brasil? Aquele ciclo, o ciclo em que o Brasil faz a sua revolução capitalista, nação e desenvolvimento, é um ciclo que foi inspirado no desenvolvimentismo, no desenvolvimentismo clássico, como eu chamo. Quer dizer, é o desenvolvimentismo que o Getúlio intuiu, né, mas que depois vários autores, o mais importante dos autores desenvolvimentistas foi Celso Furtado. Né? Houve outros, Inácio Rangel foi muito importante e vários outros. Eu aprendi com eles economia. O Celso Furtado era 14 anos mais velho do que eu, né? Agora, então, isso é o desenvolvimentismo clássico, então, que esteve por trás da Revolução Brasileira, da Revolução Capitalista Brasileira, foi uma coisa muito bem sucedida. Mas, quer dizer, esse desenvolvimentismo, quer dizer, depois de algum tempo se esgota. O Brasil mudou muito, havia coisas que eles não tinham uma boa macroeconomia, né? Então, aqui no Brasil, quando começa a crise em 1980, o resultado da crise é que em 1990, com o Collor, nós entramos no neoliberalismo, ou seja, pela primeira vez o Brasil passa a ser governado por economistas liberais. Desde 30, enorme sucesso com economistas desenvolvimentistas, de 90 em seguida, né? E aí eu vi que fracassou esse sistema. E vi, por outro lado, quer dizer, que o Collor e o Fernando Henrique, que adotaram políticas meramente liberais, privatizaram um monte de coisas, etc., e, no entanto, cadê o crescimento? Não houve crescimento nenhum. O que houve foi um aumento da concentração de renda muito grande. Bom, e foi diante disso que eu comecei a pensar, né, e para entender o que estava acontecendo, e desse processo
foi surgindo todo um conjunto de ideias, de modelos, etc., que ficou chamado, agora todo mundo já sabe, que tem muita gente sabendo, ficou sendo chamado de novo desenvolvimentismo. Então, nós tivemos o desenvolvimentismo clássico e agora temos o novo desenvolvimentismo. Quer dizer, que é uma teoria econômica, tem uma macroeconomia, há um livro, Globalização e Competição, que traz essa macroeconomia. E está para sair agora, dentro de um mês no máximo, um livro que já saiu na Inglaterra, mas agora vai sair no Brasil, chamado Macroeconomia Desenvolvimentista, né, que apresenta essas ideias muito, muito claramente. Quer dizer, e nessas ideias, então, o que é de novo nisto? Porque continua sendo uma intervenção moderada do Estado, porque ou você é liberal, ou você é desenvolvimentista, intervenção moderada, ou você é estatista, que faz como a União Soviética, que evidentemente Estado não funciona. Isso não funciona. Então, e esse novo desenvolvimentismo, ele vai dizer, quer dizer, a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte: é preciso que os 5 preços macroeconômicos estejam certos. E acontece que, geralmente, o preço taxa de câmbio, que as pessoas têm dificuldade de entender como é que funciona, mas é muito importante e é preciso entender, a taxa de câmbio tende a se apreciar cronicamente e ciclicamente, cronicamente, quer dizer, no longo prazo e ciclicamente nos países em desenvolvimento. Ora, quando você consegue mostrar isso, quais são as causas disso, etc., acontece uma coisa muito importante do ponto de vista econômico. É que a gente sabe muito bem que o desenvolvimento econômico é um processo de crescimento da produtividade, da renda por habitante, que decorre principalmente do investimento. O investimento que você vai incorporando progresso técnico. Então, quer dizer, existe na economia uma coisa chamada função investimento. O crescimento depende do investimento. E o investimento depende do quê? E aí, então, o que diz a teoria econômica é que o investimento depende da expectativa de lucro dos empresários e da taxa de juros. Se houver uma diferença razoável entre as duas coisas, em vez de colocar o dinheiro, né, nas finanças, ele coloca investe na produção. Da produção. Aí veio o Keynes e disse, não é bem assim. Quer dizer, é assim, mas, quer dizer, de que depende a taxa esperada de lucro? Ele disse, depende da demanda efetiva, que não está assegurada. Então é preciso que o governo se preocupe em manter a demanda, né, efetiva da economia. E aí chegou o novo desenvolvimentismo e disse, tudo bem, senhor Keynes, mas, né, quer dizer, não basta. É preciso que a taxa de câmbio esteja competitiva, porque se ela estiver, como geralmente está, durante vários períodos, né, apreciada, quer dizer, o empresário não vai ter acesso à demanda. Pode ter demanda, mas ele não tem acesso à demanda. Então, por exemplo, nesses últimos 10 anos, um pouco menos, desde 2006, né, a taxa de câmbio ficou claramente apreciada no Brasil. Talvez 5. Então, são 10 anos. Quer dizer, e estava em que nível estava? Estava a 2,50, a preços de hoje. Você pondo a inflação, 2,50. Quer dizer, e nós sabemos perfeitamente que a taxa que o Brasil precisava era 3,80, que por acaso agora foi, na crise, porque nas crises é que ele deprecia. Então, todos os empresários que pensavam em investir, né, eles iam fazer, viam quanto é que ia custar o seu produto, faziam as contas, olhavam que a taxa de câmbio era 2,5 e verificavam, com isso eu não consigo. Não dá certo. Os meus concorrentes vão importar e vender mais barato aqui em cima. Agora não, com 3,80 ele pode produzir. Então, o novo desenvolvimentismo tenta resolver e discutir essa questão, não é? Principalmente, que é a questão do câmbio. Mas discute várias outras coisas. É uma coisa muito importante, muito interessante. Agora, particularmente nesse momento de final desse ano 2015, para muita gente um ano perdido, né? Tem se dito aí que quando terminar 2015, né, nós, na verdade, passaríamos de 2014 para 2016. De que forma a gente consegue, talvez, incluir, relacionar ou aproveitar esse processo da construção política do Brasil para debruçar os nossos olhos sobre o momento, tanto do ponto de vista político quanto do ponto de vista econômico agora, então, sobre essa? O livro já faz essa análise, quer dizer, é verdade que... ele é absolutamente contemporâneo, né? Absolutamente contemporâneo, sem dúvida. Quer dizer, agora,
Quer dizer, e a gente, por que aconteceu essa crise tão grande? Que pegou as pessoas de surpresa, porque eu sabia muito bem, como todo mundo sabia, que a economia estava crescendo muito pouco, 1% per capita, que é muito pouco. Mas este ano vai cair 3 a 4, talvez 4, é uma queda muito violenta. E então começou, e a presidente Dilma, ela foi eleita, né, com uma margem muito pequena, né, e dizendo que ela ia manter a política de expansão que ela vinha fazendo, etc. Porque ela não sabia da crise. Nem ela, nem ninguém. Quer dizer, se você for verificar as previsões que as consultorias econômicas fizeram em janeiro deste ano já, elas previam que este ano haveria um crescimento de pouquinho crescimento. Quase estagnação. Quase estagnação. Jamais previam queda. Quer dizer, então a presidente também não podia saber, né? Então ela teve que mudar a política quando ela viu a crise enorme que tinha explodido aí. E essa crise decorreu fundamentalmente da queda do preço das commodities. Porque a crise mundial começou lá em 2008. Mas entre 2008 e 2013, quer dizer, o preço das commodities ainda se sustentou. Durante algum tempo eu comecei a ficar até surpreso porque estava se sustentando, porque a China começou a crescer menos. Aí, de repente, quando chegou em 2013, né, e especialmente no segundo semestre, a queda foi brava, né? Quer dizer, o minério de ferro, a soja, o petróleo e vários outros. Quer dizer, então isso criou e o Brasil tinha ficado totalmente dependente de commodities. Quer dizer, o Brasil em 1990, 62% da exportação brasileira eram de manufaturados. Agora está em 35%. Né? Então houve uma diminuição muito grande, nós ficamos dependentes de commodities, as commodities foram para o beleléu, né? Nós também. Quer dizer, houve outros problemas. Quer dizer, houve também um problema de desconfiança dos empresários no governo, porque ainda que o Lula e a Dilma tenham feito um esforço grande para fazer um acordo político, uma coalizão de classes desenvolvimentistas. Uma governabilidade, digamos assim. Uma governabilidade. Um ambiente, né? Então chamou os empresários industriais, fundamentalmente, para fazer isso, etc. Criaram aquele conselhão, fizeram muitas iniciativas nesse sentido. Mas, quando chegou lá por volta de 2012, devido ao câmbio apreciado e o baixo crescimento, de repente os empresários viram assim, olha, ela está nos convidando para participar, né, desse grande acordo, só que ela dá salários para os trabalhadores e para nós lucro não dá. Quer dizer, a taxa de lucro tinha caído em 2013 foi de 5%, menor que a taxa de juros. Essa conta não fecha. Essa conta não fecha, exatamente. Então, a crise está aí, né? Mas eu não estou tão pessimista. Todo mundo está muito pessimista com a crise. Eu estou um pouco menos, porque claro que precisa fazer o ajuste fiscal que o governo está fazendo. Mas o que é mais importante, mas o ajuste mais importante já foi feito, que é o ajuste cambial. Quer dizer, com o câmbio saindo de 2,5 e indo para 3,80, que está agora, né, as empresas ficaram competitivas. E como elas ficaram competitivas, elas vão começar a vender para o mercado interno primeiro e depois exportar outra vez. Né? E com isso a economia retoma, é só esperar um pouquinho. Um pouco de paciência, prudência e caldo de galinha nunca fizeram mal a ninguém. Agora, do ponto de vista da gestão no Estado mesmo, né? Sobre essa, é notório, né? Participou de diferentes momentos da gestão do Estado brasileiro, e o senhor há 20 anos, pelo menos, atuou muito intensamente numa reforma gerencial do Estado. Né? Isso. Para alguns, uma crítica muito intensa a um determinado período, né, de tentar transpor para a gestão pública metas, resultados que eram próprios da gestão privada, enfim. Qual é a avaliação que o senhor faz atualmente da administração brasileira? Ela conseguiu superar algumas das suas dificuldades maiores em termos de transição de modelos e, mais do que isso, a complexidade que a sociedade encontrou a partir, sobretudo, do final dos anos 80, com a Constituição, com modelos de governança ampliados, com participação social, com controle social, enfim. Nesse caldo aí intenso de alterações, como é que ficou a questão do modelo gerencial do Estado brasileiro, professor Bresser? Então, veja,
No ciclo Democracia e Justiça Social, né, que começa lá em 1980, quer dizer, a ideia era que democracia e diminuir as desigualdades. Como? Essencialmente construindo um estado do bem-estar social, aumentando fortemente as despesas em educação, em saúde e previdência social e assistência social, que depois foram os mecanismos de transferência de caixa, de dinheiro. E quer dizer, a Constituição confirmou isto, a Constituição de 88, e os governos, mesmo no governo Sarney, certamente no governo Fernando Henrique e mais ainda no governo Lula e Dilma, eles procuraram realizar esse acordo que tinha sido feito. Quer dizer, então a despesa do Estado aumentou fortemente. Aumentou a despesa do Estado na área social, que era de 12% em 1985, hoje está perto de 24%. Então, praticamente dobrou. Pela primeira vez na história do Brasil se deu real prioridade para a educação fundamental, nunca tinha sido dada. E nós temos hoje no Brasil o SUS. O SUS tem problemas, dificuldades, é mal financiado, mas para um país de renda per capita de 12 mil dólares, ter um SUS, ter um sistema universal de saúde é uma maravilha. Né? Deu uma segurança para as famílias mais pobres imensa. Muito bem. Então, quando eu cheguei lá no Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, MARI, como chamava, quer dizer, eu vi, e eu sou um social-democrata a vida inteira, então eu estava absolutamente antenado com essa e de acordo com essa estratégia da construção do Estado do Bem-Estar Social. Falei, bom, mas para isso, esse Estado precisa ser eficiente. Quer dizer, não basta ser efetivo. A reforma burocrática, a reforma que Max Weber analisou mais tarde, etc., é uma reforma do século XIX, ela era uma reforma para um Estado muito pequeno, para um Estado de 7% do PIB, mas que tinha 4 ministérios. O Ministério da Justiça, que era a polícia, o Ministério da Guerra, né? O Ministério da Defesa, que é melhor, o Ministério da Diplomacia, para evitar a guerra, e o Ministério da Fazenda. Né? Esses eram os 4 ministérios. Hoje não, você tem um monte de ministérios, você tem um Estado... Então, naquele Estado, o que importava é que uma burocracia bem treinada e profissional garantisse a efetividade do Estado. A lei vale. Agora não basta. Além disto, o que você precisa é fazer serviços de educação, saúde, previdência, assistência, cultura, que sejam eficientes, que não custem muito caro. Né? Porque se o desenvolvimento econômico é o aumento da produtividade, né? E se o Estado representa agora não mais 7%, mas 42%, quando não mais, né? Os países escandinavos é 50%. Né? Se você quer crescer 3%, digamos, né? O Brasil devia crescer 4%. Então, se o Brasil quer crescer... E se o Estado não aumenta nada a sua eficiência, o setor privado tem que aumentar 8%. Isso não faz sentido. Não é? Por outro lado, havia uma outra coisa, que era os conservadores que não queriam pagar imposto, porque isso exigia cobrar imposto. Então eles diziam, não põe o dinheiro bom em cima de dinheiro ruim, em cima de dinheiro mal gasto pelo Estado. Então era preciso mostrar que o dinheiro que a gente recebia era bem gasto. Isso foi a reforma gerencial. Quer dizer, e a reforma gerencial teve bastante reações contra no começo. 93, 94? Começou em 95. 95. Quer dizer, mas é um processo que demora muito, está acontecendo no Brasil inteiro, principalmente, aliás, como aconteceu também nos Estados Unidos, mais a nível local e estadual do que a nível federal. Eu estou muito satisfeito com o que está acontecendo. Agora, de qualquer forma, eu não sei se o senhor vai concordar comigo, obviamente, mas nós estamos falando de 20 anos, né? 95 para... Isso. Ainda há, muito embora se possa propor modelos, novas ferramentas e defender a eficácia, eficiência e efetividade do Estado, mas há um conjunto de aspectos de uma cultura organizacional que não se elimina com o novo modelo. É verdade. Então, uma geração de 20 anos no Estado ainda é uma geração que está protagonizando algumas ações. E aí a pergunta que eu faço, que eu não sei se o senhor concorda ou discorda, que há uma nova geração de administradores e gestores públicos se formando e talvez intervindo num outro grau de cultura que aproxima um pouco mais desse modelo. Mas isso é absolutamente fundamental, porque uma das coisas, ao mesmo tempo que eu fiz
eu fiz 3 coisas naquele ministério. Geralmente todo mundo sabe de 2. Sabe que eu fiz um plano diretor, e esse plano diretor dava toda a filosofia dessa reforma gerencial, que eu adaptei muito fortemente à realidade brasileira. Ela tinha sido iniciada na Inglaterra. Isso é uma coisa. Né? Segundo, eu fiz uma emenda constitucional, que durou 3 anos, mas foi aprovada e mudou muita coisa. Mas havia uma terceira coisa que eu fiz, e que foi fundamental. Eu disse, eu preciso passar a ter concursos públicos para as carreiras fundamentais do Estado brasileiro todos os anos. O que estava acontecendo, e preciso que esses concursos sejam concursos seletivos, em vez de aprovativos. Porque o que acontecia é o seguinte, os fiscais da Receita, por exemplo, fazia um concurso, aprovava 5 mil, foi o último concurso que tinham feito, e depois começavam a chamar. Né? Chamava, e depois de vários anos que estavam chamando, um dia dava na veneta do ministro e encerrou esse concurso. Quer dizer, e você precisa que no serviço público, como em uma empresa, você precisa que os administradores de todas as gerações vão se renovando. É um processo, não é, biológico de mudança. Né? Então, eu falei, isso não pode ser assim. Quer dizer, eu vou querer saber quantos diplomatas, ou quantos fiscais da Receita, ou quantos gestores eu preciso. Preciso, por exemplo, 1.200 gestores. Muito bem, então eu preciso admitir 1.200 dividido por 30, né? Dá 40, né? Isso, 40. Admitir 40 gestores por ano. Né? Por quê? Por que 30? 30 porque é 30 anos que eles ficam em média no serviço público. Quer dizer, então nós começamos a fazer isso. E todos os anos nós temos tido concursos. Este ano não está tendo, mas quase todos os anos teve. Eu fazia uma portaria, tal. Foi uma mudança completa. Mudou, passou a ser seletivo o concurso. Então isso está produzindo em Brasília uma uma bela quantidade de gestores muito competentes, né? E o Estado brasileiro está se renovando. Isso é fundamental. E o Estado criou outras carreiras também que não tinham, né? Por essa complexidade mesmo das relações. Né? Quer dizer, gestores de projetos, gestores de políticas públicas, exatamente. Que foram categorias ou carreiras criadas a partir dessa compreensão de que o Estado se modernizou em algum momento. Exatamente. E precisa desse pessoal jovem. Né? Então está indo. É isso, que bom. Nós estamos conversando aqui com o professor Luiz Carlos Bresser Pereira. E mais uma coisa, pois não. Só uma coisa. Veja, eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas. E nós temos um curso de administração pública lá. Graduação e pós-graduação. E estava muito claro para mim que o grande problema do curso que nós tínhamos é que não havia demanda para ele. Por quê? Porque os governos não tinham carreiras bem pagas e não faziam concursos. Né? Então, quando eu cheguei no governo, eu não tinha... Primeiro foi em São Paulo, eu tentei criar imediatamente uma carreira de gestor. E quando eu fui para lá, eu não criei, mas dei toda essa ênfase, retomei a carreira de gestor, etc. Né? De forma que o que aconteceu é que as escolas de administração pública explodiram. Há 2 semanas atrás, eu fui num congresso das escolas de administração pública. E aí me dizem, nós já temos 106, 80 presenciais e 20 e poucas através já se criou até o campo das públicas. Exatamente, é o campo das públicas. Que está atuando institucionalmente, junto à CAPES, junto eu fiz o discurso de abertura desse congresso lá em Brasília há 2 semanas atrás. Porque o Estado passou a respirar também por meio dos poros do município e do Estado. Claro. No Estado federativo, não só na União. Né? Então você vê, essa reforma mudou muito. Então isso seguramente deve dotar, e por isso que a gente fala às vezes, mas há 20 anos, mas 20 anos é um ciclo muito pequeno. Né? Muito pequeno. O senhor fez menção agora que a sua obra aqui trata de ciclos que começam lá com 1822, a República, né? Da independência e depois da República. É muito pouco para um Estado com um pouco mais de 500 anos como o nosso, né? Um país como o país. Professor Bresser, eu quero mais uma vez reiterar os agradecimentos pela sua disponibilidade em estar conosco. Eu repetir aqui, né, o título da sua obra, A Construção Política do Brasil, que lhe rendeu, repito aqui, o Prêmio de Intelectual do ano em 2015, né? E para encerrar, eu sempre peço aos nossos convidados que falem diretamente com esses jovens, essas jovens que estão estudando administração pública, nestas 100 e tantas escolas, à distância, 105. no modelo presencial,
que muitos deles também no âmbito da pós-graduação. Eles já estão especializando ainda mais a sua formação. Sobre o que o senhor considera fundamental na formação deles para que eles respondam a essas novas demandas que a sociedade está criando em torno do papel de um gestor público? Então, vejam, vocês, quer dizer, estão estudando para serem administradores públicos ou administradores de entidades voltadas para o interesse público. Isso é uma maravilha. É muito melhor você, para as pessoas, ser um administrador público do que um administrador de empresas. Por quê? Pelo menos eu tenho isso muito claro, eu que fui também administrador de empresas há vários anos. É porque, se você for um administrador de empresas, você, para saber que naquele trabalho que você está realizando de aumentar as vendas e os lucros da empresa, você está contribuindo para o seu país, você precisa acreditar piamente no Adam Smith, ou seja, você precisa acreditar na mão invisível e no mercado perfeito, etc., de forma que cada um defendendo o seu, o interesse geral será atendido. Ora, isso não é verdade. Enquanto que quando você está no setor público, você, de manhã, de tarde e de noite, você está trabalhando voltado para o interesse público. Agora, para você fazer, então essa é a vantagem. Para você agir conscientemente, você precisa ter uma ideia clara do que seja o republicanismo. Quer dizer, um bom administrador público, ele tem o chamado ethos público, ou, em outras palavras, ele é uma pessoa republicana. O que quer dizer? Republicano é a pessoa, quer dizer, que é capaz de tomar decisões e de tomar, quer dizer, e ter uma visão das coisas que não coincide com os seus interesses particulares, que podem, inclusive, conflitar com seus interesses particulares. Porque a regra geral de uma sociedade é que cada classe social, cada grupo dentro de cada classe, defende os seus interesses e afirma que ao defender seus interesses, que está defendendo o interesse de todos. Isso é inevitável, mas é possível que um número menor, mas um bom número de servidores públicos, de políticos, de cidadãos, mais genericamente, sejam capazes de serem críticos disso e serem republicanos. Então, o desafio que eu faço a vocês é de vocês estudarem um pouco o que seja o republicanismo e tratarem de ser republicanos, porque o Brasil precisa muito de uma minoria mais esclarecida que defenda os interesses da nação brasileira. Professor Luiz Carlos Bres Pereira, muito prazer, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês que nos acompanharam. E no ambiente virtual do programa Oficinas de Gestão, você acompanha a programação das próximas palestras, das próximas conversas dentro desse programa. Até mais.